Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, aqui tem uns vídeos que a gente fez. Quarta-feira foi Laninha, quinta-feira foi aqui o Cone Sul e o Oceano do Brasil, de 15 dias. Hoje é o estendido, amanhã 15 dias. E os nossos canais parceiros, o pessoal também pode se inscrever, compartilhar, especialmente o Tempo e Dinheiro e o Sou Agro. Aqui o pessoal que tem uma forma de ajudar o canal, pode ser uma doação através de Pix, que está aqui, ó, no nome da Neide, e tem, entrando na sua conta do YouTube, indo aqui no Ronaldo Coutinho, vai ter aqui no vídeo escrito valeu, um dos dois, pode ser R$1 uma vez por mês, está excelente, e agradecemos já aos que fizeram a doação. E aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS Agrícola, uma empresa catarinense de atuação na América Latina, onde pode ser o quê? Onde o pessoal pode comprar o GPS com desconto, desde que diga o que vira propaganda aqui no canal do Tempo. Segna, seu GPS Agrícola catarinense, atuação na América Latina. Vamos valorizar. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS Agrícola! Então vamos aqui, ó. Tá bem colorido o mapa. Aqui em cima nós temos o quê? Do dia 26 de janeiro a 24 de fevereiro. Anomalia negativa. Mas não se assuste porque não é ausência de chuva, é chuva abaixo do normal. Não teve até agora nenhum veranico prolongado nessa região aqui. A não ser pontualmente, talvez aqui no Tocantins, sul do Maranhão, partes do Piauí, extremo oeste da Bahia, onde possa ter ficado mais do que 15 dias sem chuva nenhuma. Sempre tem alguma coisinha, principalmente aqui no Mato Grosso, Rondônia, Acre. Melhorou aqui no sul do Amazonas. Esses tons de marrons aqui não é muita coisa, assim é mais acentuado o vermelho e o primeiro tom de marrom perto do vermelho, aí sim. Então nessa região aqui, norte do Mato Grosso, Tocantins, sul do Maranhão, sul do Pará, nessa área aqui que aparece no mapa, é onde realmente tem uma anomalia negativa mais acentuada, que pode ser que traga algum transtorno, alguma coisinha muito isolada. Nessa área aqui é bem-vindo porque está entrando na colheita. Tem áreas ali que o intervalo sem chuva nesse mês de janeiro foi coisa de 2, 3 dias só. Agora vai começar naturalmente a aumentar os intervalos. Então, para quem está colhendo aqui, vamos dizer assim, a safra de verão, nessa região aqui, vai ter uma condição melhor gradativamente. Não é direto, provavelmente à medida que for avançando em fevereiro, ele vai melhorar. Essa estiagem aqui, ou esse período de pouca chuva, ou chuva abaixo do normal, ele vem principalmente agora entre final de janeiro e talvez até o dia 5, 10 de fevereiro. À medida que se aproximar do final da primeira quinzena, indo para a segunda quinzena de fevereiro, vai aumentando de novo a chuva, principalmente nessa faixa aqui. Aqui no Nordeste, também, mesma situação. Fevereiro, no geral, vai ser bom, principalmente do dia 8, 10, 12 para frente. O começo de fevereiro vai ser um pouco seco em grande parte aqui dessa área, mas ao longo do período de 30 dias agora vai ser bom. E aqui no Sudeste continua indicando chuvas assim bem volumosas. Claro, vai ter alguns intervalos aí de 5, 7 dias com pouco, nenhuma chuva, mas no geral a chuva é mais constante no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, principalmente a parte norte do Rio, essa parte aqui do Sudeste, né? Nós temos o que aqui, ó, essa área do café aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, Espírito Santo, a chuva continua frequente, alguns intervalos começam a aparecer. Deu esses intervalos, aproveitem para fazer os tratamentos que precisam ser feitos, não só no café, como em lavouras. Nessa área aqui de Minas, as lavouras de soja estão tendo problemas com excesso de umidade. Tem gente que não conseguiu nem dessecar, está esperando ela seguir o ciclo normal de finalização. E não tem o que fazer. Tu vê que toda Minas Gerais vai ter chuvas acima do normal e um valor, vamos dizer assim, acima do normal bem expressivo nessa área em azul. O verde escuro já é bem acima. Tu vê que todo o estado de Minas, tanto oeste, norte, centro, leste e sul, está na situação. A área do café, aqui na região do Cerrado Goiano, Cerrado Mineiro, Mata Mineira, Espírito Santo, sul de Minas e São Paulo, toda essa região está indicando chuvas acima do normal, deixando aí uma situação que preocupa, até pela ausência do sol. O sol mais direto,
O café precisa, como qualquer planta, precisa também de sol direto para ter uma realização melhor da fotossíntese e um acúmulo maior de carboidratos no caso do fruto ou no caso dos grãos. Então o pessoal tem que ter também esperar que torcer para que haja períodos maiores de sol. Eu acredito que à medida que vai chegando em direção a fevereiro, a chuva começa a ter um pequeno espaçozinho entre uma chuva e outra, maiores aberturas de sol. Ainda é chuvoso, mas pelo menos com alguns intervalos melhores de sol. Inclusive na previsão de 15 dias feita ontem, se eu não me engano, não sei se é no final de janeiro ou começo de fevereiro, ele coloca uma redução de chuva aqui nessa parte norte de Minas, que vai ser muito bem-vinda. O Rio de Janeiro, capital, principalmente Vitória, BH e São Paulo fica no meio termo. Dessas três capitais aqui são as que podem ter problemas maiores com algum toró d'água. São Paulo com certeza também vai ter algum problema pontual de chuva de forte, que é normal ter nessa época do ano. Tu vê que o estado de São Paulo, grande parte dele tem uma situação boa em termos de chuva acima do normal. Um pouco menos aqui, ó, na Baixada Santista, em direção ao litoral do Paraná, a chuva fica abaixo do normal, que aqui ajuda a parte do setor da parte de turismo. Na área da banana, a chuva vai voltar com mais intensidade, o pessoal estava precisando. Aqui também nessa área um pouquinho abaixo do normal, mas nas serras, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo pode ter algum problema. Aqui no sul da Bahia também, o pessoal está precisando de chuva, está começando a indicar. Toda essa extensão aqui, ó, de divisa com Minas Gerais até aqui Goiás, está indicando chuva acima do normal. Goiás, a parte norte reduz a chuva ou diminui, aumenta o espaço sem, vai facilitar para quem começar a iniciar a colheita. Goiânia e Brasília, chuva normal acima da média, mais acentuada a chuva, mais chatinha aqui nessa parte sudeste e sul de Goiás, um pouco menos aqui no sudoeste. Mas de maneira geral, principalmente a metade sul de Goiás está numa situação confortável. Aqui, que nem o Mato Grosso, a parte aqui, ó, finalmente um pouquinho melhor aqui na área do Pantanal, região de Cuiabá, indo para cá, Rondonópolis, Primavera do Leste, em torno abaixo da média, nessa área aqui mais acima da média. Toda essa região aqui, como a gente já falou, chuva menos volumosa e maiores períodos sem, vai facilitar a colheita. No Mato Grosso do Sul, a chuva também. Fevereiro começa com um tempo um pouco seco, depois ele vai melhorando. Inclusive agora, final de janeiro, principalmente essa região aqui. Aqui chove menos no final de janeiro, melhor aqui. Na medida que entrar em fevereiro, vai começando a melhorar todo o estado como um todo, principalmente o extremo leste. O Paraguai também começa a melhorar, o Paraguai, principalmente a metade para o norte, inclusive aqui a região do Chaco, onde o pessoal tem também produção, seja de pastagem ou lavouras. Aqui na Argentina, nós temos também, ó, uma boa melhora em toda a parte oeste da Argentina, desde Mendonça, San Juan, La Rioja, Catamarca, aqui Tucumã, boa parte de Salta, oeste de Santiago del Estero, aqui na região de Córdoba e na área nobre aqui começa a reduzir. Aqui vai ter uma melhora no final de janeiro, início de fevereiro, depois volta a secar, fica irregular. É melhor do que nada, continua problema na safra da Argentina, com certeza com perda de produtividade bem acentuada. Mais ao sul também, Buenos Aires. Uruguai, boa parte abaixo da média, alguma ilhazinha melhor aqui, talvez alguma chuva melhor. E vindo aqui para o sul, nós temos aqui o Rio Grande do Sul, ele final de fevereiro, de janeiro começa ainda ruinzinho, talvez ali do dia desse domingo, sexta, sábado, domingo para frente, começa a melhorar até o dia 5, 10 de fevereiro, dá uma melhorada. Inclusive, os primeiros 10 dias de fevereiro estão sinalizando uma situação melhor de chuva e depois reduz na segunda quinzena. Por isso que ele está dando, nesse período, chuvas em torno, abaixo da média e um pouco melhor aqui no Vale do Uruguai, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Continua com um problema sério nessa região. Ontem até deu chuva em algumas áreas, Rosário com 40 milímetros, outros locais com 20, 15, 0, mas são chuvas assim, tipo mata-borrão, cai, chupa tudo, já vai tudo seco, mas começa a dar sinais de uma melhora muito leve, muito discreta. Ajuda, mas para muita gente a perda já é irreversível. Então o Rio Grande do Sul dá uma pequena melhorada nessa final de janeiro e primeira quinzena de fevereiro, depois deve ressecar. Santa Catarina, a parte do litoral, excelente para a parte do turismo. Aqui preocupa o pessoal do arroz, está precisando de água. Criciúma, por exemplo, ainda não chegou nem a 60 milímetros esse mês, é quase 200 o normal.
Aqui também a parte do arroz do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Grande Florianópolis, o Cinturão Verde já começa a ressentir a falta de água. Aqui na Serra, no geral está bom. A parte de fruta, grãos aqui, está numa situação razoavelmente boa, assim como esta. Então, aqui vai ter chuva mais ou menos dentro do padrão. Aquele estouró d'água, às vezes chove demais num canto, menos no outro, alguma ocorrência de granizo. O granizo ele está acabando o auge dele é agora em janeiro. À medida que a gente vai indo na primeira quinzena de fevereiro, ele vai diminuindo e vai ficando mais raro, mais espaçado da segunda quinzena de fevereiro para frente. Até as trovadas de verão aqui na Serra, a partir do dia 15 e 20 de fevereiro, elas começam a diminuir. Então teremos um fevereiro de normal abaixo da média na chuva. E no Paraná também, começa a melhorar aqui no oeste, que está precisando, pega aqui a região de Misiones, o norte, noroeste, oeste do Paraná, sudoeste também, aqui está começando já a colheita da soja. Vai começar, a chuva até atrapalha um pouco semana que vem. Essa semana, a sexta, sábado e domingo ainda ajuda, mas depois começa a atrapalhar. Nessa área aqui, o tempo seco ainda vai até domingo ou segunda-feira com alguma chuva isolada, mas ainda tem uma situação boa para quem está na colheita. E melhora a parte norte e noroeste do estado. Do Paraná parece que a região que exige um pouco mais de atenção e mais chuva é essa parte aqui que está indicando uma situação boa agora final de janeiro e decorrer de fevereiro. Nas capitais, as 3 capitais estão indicando chuva abaixo do normal. Quando a gente vem aqui, ó, basicamente fevereiro e primeira quinzena de março, nós temos aqui, ó, continua negativo nessa região, mas tu vê que diminuiu. Fica mais, ó, olha aqui comparando com esse período aqui, ó. Olha aqui como está mais homogêneo e aqui começa o quê? Aos poucos vai voltando gradativamente a chuva. Provavelmente na segunda quinzena, final da primeira quinzena, começa a aumentar a chuva. Mas vai ajudar para quem está na colheita e também para acelerar o plantio da safrinha de milho. Um pouco mais acentuado a redução aqui no Pará. Tocantins dá uma melhorada. Melhora aqui na parte oeste do Nordeste, provavelmente do dia 8, 12 de fevereiro para frente. Melhora em Goiás, uma situação bem mais confortável aqui, ó. Tocantins melhora no sul e próximo aqui é o Nordeste, o sul do Maranhão, o Piauí, o oeste da Bahia. Essa melhora aqui é principalmente do final da primeira quinzena para frente. Final de janeiro, começo de fevereiro é um pouquinho complicado nessa área, depois melhora. Aqui na parte do Goiás, boa parte volta a ter chuva mais frequente, principalmente Goiânia, Brasília e aqui na parte sudeste e sul. No Nordeste vocês podem observar que a chuva vai ser boa nesse fevereiro, começo de março, praticamente todo o Nordeste a chuva fica acima do normal. Até aqui na Cealba também, nessa parte aqui da Bahia que está sendo castigada pela pouca chuva e o calor, vai começar. Até porque nessa região aqui a chuva começa mesmo, o período mais chuvoso vai começando ali de fevereiro, março, abril para frente. É normal não chover muito nessa época do ano. Aqui no sul melhora, aqui na região de Minas Gerais continua, tu vê que tanto lá quanto cá, acima do normal Minas, Espírito Santo, principalmente o norte do Rio, mas Rio como todo, grande parte de São Paulo, melhora na capital paulista, só que próximo ao Paraná que chove menos. Então São Paulo e principalmente Rio, Vitória, quer dizer, BH, Vitória e Rio são as capitais que exigem bastante atenção entre final de janeiro, fevereiro, começo de março, em relação a algum temporal de chuva, algum problema nesse sentido. Minas tem que ficar bem atento em relação aos reservatórios, a barragem de sedimentos, para evitar qualquer acidente de percurso. Pode ter problema com o nível dos rios, vai ajudar muito o setor elétrico também. Mato Grosso do Sul volta a melhorar em fevereiro boa parte do estado. Aqui o sul melhora no começo de fevereiro, depois volta a secar um pouco na segunda quinzena. Então aqui pode atrapalhar a colheita normal e o plantio da safrinha. Aqui pode ajudar na colheita e até no plantio da safrinha. Paraguai melhora na parte centro-norte e volta a secar no Paraguai, no centro-sul, principalmente na segunda quinzena. Na Argentina volta a diminuir a chuva também nas áreas nobres da Argentina, norte de Buenos Aires, Santa Fé, leste de Córdoba, parte aqui de Santiago do Esteiro, Chaco, Corrientes, Entre Rios principalmente, e essa região mais aqui, ó, mais nobre aqui, dá uma diminuída, volta a preocupar entre final da primeira quinzena para frente. Uruguai também, mesma situação. No noroeste da Argentina, a situação fica melhor em termos de chuva, tanto em fevereiro como começo de março. No Chile, sem alteração, pouca chuva. E no sul do Brasil, dá uma reduzida
nesse período de 9 de março a 12 quer dizer, 9 de fevereiro a 12 de março, tu vê que reduz a chuva em todo o sul. Não é uma redução drástica. E também vai ser o quê? Mais na segunda quinzena. Provavelmente fevereiro começa bem, isso tem que começar, porque daí dá para ter uma certa folga nessa parte aqui. É que nem eu falei, esse primeiro semestre de 2023 vai ser uma baderna. Nós vamos ter alternância como agora. Dá uma chuva, um período de chuva bem, concentra mais num determinado período e depois escasseia no segundo, depois volta de novo, vai ficar nesse vai e volta. Porém, é que nós não temos reserva no solo, principalmente o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e parte de Santa Catarina não tem aquela reserva adequada para te aguentar 10, 12, 15 dias sem chuva. Então vamos torcer para que esses veranicos não sejam tão longos. Mas está indicando um fevereiro bem parcial. A primeira quinzena boa e a segunda quinzena de fevereiro, começo de março, não tão boa em termos de chuva. Mas melhorou. Em relação à rodada anterior, dá para dizer que melhorou um pouco. Na parte da temperatura, nós temos o quê? Nessa primeira quinzena, agora final de janeiro, fevereiro, nós temos toda essa área central do Brasil dentro daquele padrão dentro do normal, um pouco abaixo, e de normal a abaixo em toda a região, principalmente essas áreas de azul mais escuro. Pega São Paulo, pega Minas, Goiás, algumas áreas do Nordeste. É muito menos calor do que propriamente frio. Talvez um pouquinho de frio aqui no sul de Minas, parte de São Paulo, Serra do Espírito Santo, Serra do Rio, atrapalha um pouco o café pela ausência de um calor mais forte. Aqui nessas outras áreas de normal a quente e continua essa onda de calor aqui. Ela vai dar uma quebrada agora no final início de fevereiro, uma parte de fevereiro fica mais fresquinho, até entra um pouco mais fica mais frio por causa da chuva aqui, depois volta a esquentar. Então fevereiro também vai ser meio gangorra na temperatura nessa área aqui. O Rio Grande do Sul também continua com temperaturas, continua sendo o estado com verão praticamente mesmo, é Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e oeste do Paraná. Essa região aqui, o calor fica mais acentuado, talvez na segunda quinzena, do meio de fevereiro principalmente. Agora, final de janeiro, até quarta ou quinta da semana que vem fica com calor acentuado, depois dá uma queda, refresca no final da semana que vem, início de fevereiro fica um pouco mais agradável, até faz um friozinho vez ou outra e volta a esquentar no final da primeira quinzena, início da segunda e talvez no final de fevereiro, março, algum frio um pouco mais forte. Na Argentina a situação é parecida, mas na média essa região aqui continua quente, o que atrapalha bastante o andamento da safra. Santa Catarina e Paraná tem um fevereiro de normal a mais fresco. Não vai ter calor prolongado, alguns episódios até de frio, agradável, como foi janeiro. Janeiro, esse calor que nós estamos fazendo é estritamente normal. Está todo mundo reclamando, mas estão reclamando de barriga cheia. As temperaturas no estado estão estritamente dentro do padrão e até um pouco abaixo. Já era para a gente ter tido esse calor de maneira mais acentuada e mais prolongada num verão normal. O verão em Santa Catarina se restringiu por enquanto semana passada e essa semana e talvez o comecinho da semana que vem. Já vamos ter queda de temperatura na segunda, terça e quarta, deixando um clima mais ameno em Santa Catarina. Dá uma refrescada aqui no Rio Grande do Sul, tudo indica ali de quarta a quinta-feira para frente. Paraná também refresca de domingo ou segunda para frente. E aqui a ausência de calor. A gente não escutou praticamente nada de calor no centro-oeste e sudeste do Brasil até agora. Isso está atrapalhando o pessoal das roupas, pessoal de bebida fria, sorvete, com certeza não deve ter tido uma venda tão boa como se deveria. Aqui, compensação, se a economia tivesse boa, as vendas teriam sido excelentes. O consumo de energia, consumo de água está bem acentuado. O problema é que a agricultura está sofrendo muito. Quando chega 9 de fevereiro até 12 de março, continua sem alteração aqui, tu vê que até aumenta a área de temperatura um pouquinho mais baixa que o normal, continua sem muita alteração aqui, por quê? Vai ter frio e vai ter calor com um predomínio na média de temperaturas mais altas. Diminui um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, ficando mais normal, boa parte do Rio Grande, e mais quente de Santa Maria para cá. Santa Catarina fica mais ameno, por isso que fevereiro não vai ser tão quente. Quente quando eu digo na média. Pode ter até um dia com 40, 42, 3, 4, 5 dias, calor mais forte o verão inteiro, mas na média não. Vai ter alguns dias de frio, não duvido que não tenha alguma geada aqui na serra, vai ter alguns dias de frio, alguns dias de calor forte e na média aquele marasmozinho onde não fica nem quente nem frio.
Por o padrão de fevereiro, ele fica mais suave, mais civilizado. Aqui na Serra, mais fresquinho, no litoral, menos quente. Paraná, mesma situação, e aqui então nem se fala por causa até da própria chuva e cobertura de nuvens. Isso aqui também revela uma coisa. Tem anomalia negativa? Tem, mas não tem isso aqui. Se tivesse isso aqui, não digo exatamente aqui, mas pelo menos esse tom e esse nessa região aqui, aí seria preocupante, aí seria uma ausência mesmo de chuva. Isso aí, por isso que digo, é só uma redução do volume de chuva, muita nebulosidade, começa agora a aparecer um pouco mais de sol, e isso deve estar atrapalhando um bom desenvolvimento, talvez uma boa produtividade, mesmo nas áreas onde está tendo chuva, pela falta de sol. Muito tempo nublado faz com que as médias fiquem mais baixas que o normal. Ah, mas está fazendo calor. Claro que está fazendo. Não é frio. Tu tens uma média de 33, caiu para 31, continua quente, mas tem diferença. Tu tens uma média de, sei lá, de 23, 24, cai para 21, 22, continua quente, mas a nível de planta, a nível de metabolismo, tu vai ter um impacto na produtividade, no desenvolvimento. Um exemplo aqui é as maçãs. Estão atrasadas. Por quê? Porque fez muito frio na primavera e o frio ainda se prolongou durante parte do verão. A maçã está irregular, tem maçã pequena, tem maçã grande, tem maçã bonita, tem maçã não muito bonita. Por quê? Tudo por causa do atraso. Muitas lavouras também, ali na região de Mariópolis, Paraná, o pessoal era para colher uva no final de dezembro, colheu na metade de janeiro. Então atrasou muito o desenvolvimento das culturas. Tudo isso por causa da temperatura. Às vezes meio grau, um grau e meio faz diferença e muita. Na Argentina o contrário, aqui se tivesse água com esse calor teria acelerado tudo. Ali é prejuízo mesmo. Então, para o setor do turismo, está indicando um janeiro e fevereiro bom. O pessoal da praia, tudo mais, vai ter chuva, tudo, mas vai ter vários dias de sol. Para o pessoal já se preparando para as vendas de inverno, tem que ficar um pouco atento. Principalmente, eu acho que o principal requisito na hora de comprar qualquer coisa, mais lá na frente, vai ser a economia. A economia vai ditar talvez 80% das vendas. Como a situação está instável no país em relação à economia, então o pessoal tem que ter bastante cautela. O clima, eu acredito que vai ajudar, porque como nós estamos com a laninha agora forte, vai enfraquecer rapidamente em fevereiro, vai passar por uma neutralidade mais ou menos em março e vai começar a esquentar ali por final de março, abril e começar a dar indícios de El Niño no final do outono, início do inverno e um El Niño mesmo, lá na metade do inverno para frente, então nós vamos ter o quê? Muita bagunça, muita baderna no clima nesse primeiro semestre no centro-sul do Brasil. O frio chega cedo, alguns dias de frio forte, ainda vai ter, apesar do verão terminar cedo, calor de verão ainda vai ter um pouco mais tarde, então alguns episódios de calor um pouco mais forte em abril não dá para descartar. Alguns episódios de geada um pouco mais precoce em algumas áreas entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, não dá para descartar. Não a ponto assim de dar prejuízo grande, mas pontualmente até pode. Para o milho safrinha, está sinalizando uma situação razoavelmente boa. É seguindo a risca o calendário, tudo indica que ele vai ter uma situação boa no desenvolvimento na maior parte. Vai ter o problema, o risco normal de geada do centro-sul do Paraná para baixo, a partir do final de abril e decorrer de maio, do final de maio, junho, nas áreas ali do norte e oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, de meados de junho até começo de julho, nas outras regiões, aquele mais ou menos cronograma normal do risco de geada. O que eu vejo, o principal problema do milho safrinha pode ser a colheita. É possível que tenha problema com excesso de umidade na hora errada. Vai ter muita alternância de chuva durante o ciclo dele. Momentos em que dá uma parada, momentos que dá uma chuvarada um pouco mais forte. Mas na colheita é que pode atrapalhar a colheita do milho safrinha em parte de julho e agosto. Seja no Paraná, Mato Grosso do Sul ou mesmo em São Paulo. Para o trigo também. É um ano que exige muita atenção. Talvez ele não seja um clima muito favorável pela umidade, em alguns momentos excessiva. Trigo não gosta, ele gosta mais de tempo, não ausência de chuva, mas um tempo mais seco. Para a fruticultura, pode estimular a entrada mais cedo na dormência e isso pode ter algum reflexo mais lá na frente. Esse ano o inverno ainda está indefinido, se vai ser um inverno muito bom ou não para a fruta. Se ele não tiver muita variação para cima, ou seja, mais dias a menos, é melhor. Não precisa ser um inverno gelado, o que importa é não ter uma tardes muito quentes. Foi o caso de 98. 98 foi um inverno com El Niño, na média foi um inverno normal, mais ou menos, mas não teve quase nada de frio forte, mas teve um frio constante. Foi um inverno muito bom para a dormência.
Não foi bom para quem gosta de frio, porque a São Joaquim, se eu não me engano, teve um dia abaixo de zero na estação da Ipagre, quando o normal é 10, 12, 13 dias. Outras estações aqui tiveram 4, 5, 6, 7 dias, quando o normal é 40, 50. Então foi um inverno mais brando, mas foi muito bom para a fruticultura. Eu espero que esse inverno, nesse sentido, possa ser bom. Se ele for úmido, é bom porque ele oscila pouco, mantém mais dias escuros e isso ajuda bastante. Assim como também o pessoal da cebola e do alho mais lá na frente. E aí o segundo semestre ficaria mais para a umidade. Então, o primeiro semestre sai de laninha para neutralidade e início de El Ninho, e o segundo semestre começa com El Ninho. Bem bagunçado esse ano. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, verificar assim aqui os nossos vídeos, aqui os nossos parceiros, se inscrever e dar o like. Da Climaterra, Ronaldo Longuinho.